Hoje, em 9 minutos, a conversa é a respeito de terapia ocupacional e, para isso, vamos conversar com o especialista, terapeuta ocupacional e especialista Gilma Coutinho. Gilma, o nome parece autoexplicativo, né? Terapia ocupacional, um processo de abordagem curativa que visa ocupar as pessoas. No interior, o senso comum diz que corpo parado é oficina do diabo. E sempre se diz que nas cadeias, às vezes, o maior problema de reinserção social é aquelas pessoas não terem uma atividade com que possam canalizar a sua energia. Mas isso são considerações do senso comum, né? O que é de fato terapia ocupacional? Então, a terapia ocupacional ela é uma área de conhecimento e de intervenção na saúde, na educação e na área social, que visa justamente resgatar as atividades básicas e a autonomia do indivíduo quando ele tem alguma disfunção no organismo, do ponto de vista físico, emocional, sensorial, trabalhando com atividades do dia a dia para que ele possa ter uma inclusão na sociedade. De certa maneira, busca restabelecer no indivíduo a competência para ele fazer aquelas atividades que ele já fazia no seu cotidiano. No seu cotidiano, exatamente. Então, nós intervimos justamente, nosso instrumento de intervenção são as atividades do cotidiano, as atividades do dia a dia, né? Além de, dependendo da necessidade, de outras atividades que nós chamamos de atividades artesanais, lançamos mão das atividades artesanais, das atividades artes plásticas, de dispositivos de autoajudas, que são as adaptações dos utensílios, e hoje chamadas de tecnologias assistivas. Lançamos mão de órteses, nós fabricamos órteses, que são dispositivos que auxiliam as pessoas quando tem alguma disfunção de membro superior, por exemplo, para que ela possa realizar suas atividades de alimentação, de higiene, de vestuário, enfim, dos cuidados do pessoais do dia a dia. Né? Sempre se diz que o corpo tem uma memória muscular, tanto assim que as atividades sinestésicas que se aprende em uma determinada fase, não se esquece, mesmo que não se exercite, tipo nadar, andar de bicicleta, né? Vocês trabalham um pouco com essa coisa da memória muscular, então, né? Sim, nós trabalhamos porque fica essa capacidade residual, e temos aí a neuroplasticidade, que justamente faz com que a gente não se esqueça. Você pode ter um esquecimento momentâneo, mas se você tiver um estímulo e você puder, dependendo da situação, e você tiver um estímulo certo, com um movimento, com uma atividade que você já realizava, você tem condições de resgatar esse movimento, de você resgatar essa capacidade neuromuscular para poder realizar suas atividades. Então, isso utilizamos justamente essa teoria através de uma atividade que seja significativa para a pessoa, justamente para que ela possa voltar a ter a sua autonomia, a sua independência, né, para resgatar no seu dia a dia. Agora, ela é uma intervenção complementar? Normalmente ela se faz como um tratamento coadjuvante junto com outro tipo de abordagem? Ou ela... Não, ela não só coadjuvante, né? Ela pode ter ser individualizada, né? Ou ela pode estar, geralmente, o indivíduo, ou ele está fazendo uso com uma medicação, né? Ele tem uma medicação e você tem aí a terapia ocupacional como uma intervenção complementar, ou você pode não estar em uso de medicação. Por exemplo, você já passou numa sequela física, por exemplo, teve um acidente e você já passou da fase aguda e você está só no processo de reabilitação. Então, a gente entra com a terapia ocupacional no sentido de, utilizando as mais diversas atividades que eu citei, no resgate aí de um movimento, de uma amplitude muscular, de uma sensibilidade, de uma coordenação motora. Então, ela pode atuar nas duas situações, como coadjuvante, como uma terapia individualizada. E hoje, Gilma, existe alguma conexão entre, por exemplo, essa abordagem de uma terapia ocupacional e os distúrbios caracterizados como estresse pós-traumático? Sim, existe sim. Você tem uma abordagem nesse sentido aí
de você poder fazer a história desse estresse, fazer a história desse trauma, né? E a partir daí você ajudar junto com a pessoa uma forma, através dessas atividades, de algumas atividades, de você resgatar, de você se organizar para você justamente eliminar esse estresse pós-traumático, né? Que vem aí de alguma disfunção por um excesso de estresse. Sim. Né? Porque normalmente ele se caracteriza muito por uma impotência da pessoa durante o trauma, né? Sim. A pessoa não consegue nem fugir, exato, nem enfrentar a dificuldade. Isso. Né? Isso que eu falo. Na nossa formação, na terapia ocupacional, você tem uma formação de estudo da questão comportamental, da questão das situações emocionais, além das situações biológicas. Então, nesse momento, a gente faz uma análise, né, de toda a situação, da vida histórica, da história ocupacional dessa pessoa, da situação desse acidente, e auxilia com isso e com o conhecimento prévio que nós temos, nós vamos auxiliar essa pessoa a chegar a sair dessa situação, a se encontrar no sentido de dar uma situação significativa, auxiliando para que ele saia dessa situação de estresse. Em 9 minutos nós estamos conversando com a terapeuta ocupacional Gilma Coutinho. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a terapeuta ocupacional, uma especialista nesse assunto, que é a professora Gilma Coutinho. Quantos anos de atividade com isso, Gilma, que você tem de terapia ocupacional? 31. 31. Agora você não está mais no campo, não. Agora você se recolheu à academia para multiplicar, espargir um pouco esses conhecimentos. Exato. Tem 3 anos, né, que abriu o curso de terapia ocupacional na universidade, na UFES, em 2009. E nós concursamos, entramos no curso. A partir daí, então, nós estamos direto na academia, no curso de terapia ocupacional da universidade. Gilma, você falou que as prescrições, as aplicações e utilizações dessa abordagem incluem distúrbios mentais. Como que isso acontece em caso de distúrbios mentais? Que tipos de distúrbios mentais se trabalha com terapia ocupacional? Então, a terapia ocupacional, ela nasceu na psiquiatria, né, na área da saúde mental. Aquelas pessoas que eram guardadas nos asilos, né, e que não faziam nada, que já tinham sido medicadas e ficavam praticamente entulhadas naqueles abrigos. Sem o que fazer. Sem o que fazer, sem nenhuma função, sem nenhuma ocupação. Então, foi a partir daí que médicos, né, naquela época, descobriram que a ocupação, que o fazer, ele era uma grande, assim, é como se fosse uma medicação. É terapêutico. Era terapêutico. Ele era resolutivo. Então, começar a partir, né, naquela época foi bem rudimentar, e depois, com a evolução do tempo e com os estudos, onde foi se criando a terapia ocupacional, onde foi se cientificando a terapia ocupacional, foi se empregando atividades, foram dando ocupações a essas pessoas, principalmente essas dos transtornos mentais, de voltar a trabalhando assim as suas atividades pessoais, né? As pessoas que não conseguiam nem tomar um banho, nem um vestir, a se alimentar, a se autocuidar, né? Então, com essas, viram que através dando atenção a essas situações e também dando ocupações simples, que nós achamos simples do dia a dia, caseiras do dia a dia, de arrumar, de limpar, de fazer uma jardinagem, de fazer uma compra simples no supermercado, no armazém, né? Essas pessoas se sentiam valorizadas, se sentem valorizadas, e com isso elas começam a se organizar do ponto de vista emocionalmente, e com isso elas conseguem ter uma inserção aí no seu dia a dia, né? Na comunidade, no seu leito familiar.
né? Então, através de muitas atividades pessoais e também das atividades artesanais. E tem algumas atividades que são caracteristicamente calmantes, né? Acalma a pessoa, ou seja, Isso. cala aqueles ruídos internos, né? Exato. A atividade expressiva, a pintura, por exemplo, Arte, né? a arte de uma forma geral, às vezes as pessoas acham que não tem nenhuma habilidade para a arte. E quando nós começamos solicitamos, né, um simples desenho, né, desenhe a sua família, desenhe o que você mais gosta, de ver começa a fazer algum tipo de desenho e daí parte para uma pintura mais simplificada. As pessoas se descobrem muitas das vezes assim de uma expressividade com uma pintura, com um desenho, que elas mesmas não tinham noção daquele potencial. E isso traz, leva, né, geralmente elas levam muito para esses desenhos, para essas pinturas, para um próprio artesanato, para uma cerâmica, por exemplo, uma argila, canalizam para essas atividades muito dos seus conflitos que não conseguiam fazer isso com a fala e acabam fazendo isso através de uma atividade. Expressar, elaborar. Não consegue se expressar, se elaborar disso através da fala e faz isso através de uma atividade expressiva, de uma pintura, de uma cerâmica, sabe, de uma marcenaria. Então, essas atividades trazem muito disso, desse resgate de organização pessoal das pessoas. Existe um perfil de público que oferece melhor resposta para a terapia ocupacional? Os casos, né, dos transtornos mentais, a oligofrenias, as esquizofrenias, as depressões, né, dependendo dos casos nesse sentido. Nos casos da saúde física, dependendo do nível de lesão, são muito encaminhados às sequelas de AVC, né, que dá aí uma limitação física e muito das ocupações pessoais das pessoas. Então, esses casos são muito encaminhados para a terapia ocupacional, porque nós trabalhamos muito o resgate da autonomia. E as crianças, são muito indicadas crianças que têm lesão central, lesões cerebrais, que também são encaminhadas no sentido de você fazer todo um trabalho de coordenação motora fina, de autonomia, de auxílio na escola, né? Então, esses casos são os mais encaminhados para a terapia ocupacional. Né? Hoje também temos, já há algum tempo que eu trabalho com os traumatismos, grandes traumatismos de mão, traumatismo de membro superior, onde que dá uma incapacidade muito temporária para as pessoas em relação às suas atividades, às suas habilidades. Então, são encaminhados também para a terapia ocupacional nesse sentido, de você tratar do ponto de vista muscular, sensorial e até da função para que a pessoa volte ao seu trabalho, à sua atividade laboral. Obrigado, Gilma, pela sua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço. Em 9 minutos, nós contamos com a presença da terapeuta ocupacional, professora Gilma Coutinho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a